Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e nesse mês em que estamos orando e meditando sobre o tema da nossa família, da nossa casa, quero desejar não apenas um bom dia, eu quero te desejar o melhor dos dias, o melhor dos tempos e clamar ao Senhor que Ele esteja trazendo respostas, a sua bênção, o seu cuidado, sua direção para a nossa família, para as nossas vidas e que hoje, com a reflexão, nós possamos acrescentar, dentro de tantas orientações que já chegaram, mais uma orientação e também nossas orações, crendo que o Senhor continua operando sinais, maravilhas e que Ele vai nos alcançar, continuar nos alcançando e nos direcionando em todo o tempo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque não estamos sozinhos no mundo. Temos uma família para pertencer, uma família para amar, uma família para perdoar, para acolher, também para sermos perdoados, tantos erros que temos cometidos, tantas falhas, tantas negligências, e o Senhor tem nos abençoado de uma forma extraordinária. Pedimos que a tua boa mão esteja nos direcionando em tudo, e como eu tenho pedido aqui já em outros momentos, que sejamos parte da solução dos problemas da nossa casa, possamos ser também resposta, possamos também ser o sinal do amor, o sinal do perdão, tão necessário diariamente em nossos relacionamentos. Fica conosco, nos ajude e receba nossa gratidão profunda, em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje com a nossa reflexão em 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8, uma palavra preciosa sobre viúvas e a forma como a igreja em Éfeso, que Timóteo era pastor, deveria tratar essa situação, porque no primeiro século havia uma situação muito mais delicada, muito mais difícil para cuidar das viúvas. Paulo, então, aqui traz uma espécie de normatização para resolver esse problema. Diz assim a partir do versículo 1 Timóteo 5, do 1 até o versículo 8. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu quero falar hoje, muito mais que falar que viúvas, eu quero falar sobre esse cuidado tão de perto que nós devemos ter com os nossos familiares, com os mais vulneráveis dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E tem 2 versículos aqui que me chamam particular atenção. É o versículo 3 e o versículo 4, quando ele vai colocar aqui, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Versículo 4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Quando ele fala aqui que nós precisamos colocar nossa religião em prática,
é uma temática que eu não abro mão de exigir que uma vez que nós frequentamos igreja, que nós abrimos Bíblia, que nós dizemos que amamos a Deus, que nós caminhamos com Deus, nós não podemos jamais negligenciar, sejam as crianças, os jovens, os adultos ou os idosos da nossa casa, da nossa família, quando muitas vezes nós relegamos essa responsabilidade ou à igreja ou às instituições governamentais. Não que a igreja ou as instituições não tenham realmente responsabilidade, mas a primeira responsabilidade, o primeiro cuidado é da família, e a família não pode abrir mão desse privilégio, uma vez que nós já fomos de tantas maneiras alimentados, abençoados por essas pessoas, e agora que elas estão passando por um período de vulnerabilidade, muitas pessoas, ou viúvas ou idosos, né? Porque o texto não trabalha só com as viúvas, mas vai também trabalhar com o idoso de modo geral. E Paulo recomenda a Timóteo todo um cuidado, até quando ele diz aqui no versículo 1, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. E o versículo 8, quando ele vai dizer, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Todo crente deve cuidar das necessidades dos seus parentes e, sobretudo, dos membros de sua família, como eu já citei anteriormente. Se não faz isto, nega praticamente a fé que professa com a boca e procede pior que os pagãos incrédulos, visto como estes reconhecem seu dever em tais circunstâncias. É um assunto que sempre que chega o mês de maio, né, que as igrejas batistas trabalham o mês da família, esse texto, para mim, ele é um texto recorrente. Nós precisamos de vez em quando voltar aqui e ler esses conselhos que Paulo trouxe para Timóteo, a forma como ele deveria proceder com os idosos e com as viúvas na igreja de Éfeso, e como ele deveria tratar, entendendo quem era realmente viúva. Ele até aconselha que as mais jovens se casem, possam suscitar família, mas que as mais idosas têm que realmente ser tratadas como viúvas, que sejam irrepreensíveis, e ele vai trazer todo esse nível de cuidado. Mas nós não podemos jamais abrir mão de que a própria família coloque esse assunto como prioridade, a forma como vai cuidar dos seus idosos, e especialmente ou dos viúvos ou das viúvas, elegendo-os com prioridade, com cuidado, com amor, e entendendo que a igreja também tem a sua participação, mas a família vem em primeiro lugar para que esse idoso, essa idosa, também esta viúva ou este viúvo possam receber das suas famílias o cuidado, alimentação no sentido do afeto, do carinho, do cuidado e do acompanhamento diário. Quantos desafios, não é? Eu sei que não é nada fácil, mas o texto não deixa espaço para negligência. E nós precisamos então nos juntar, nos amar, nos considerar em profundos afetos e proporcionar a essas pessoas o nosso melhor, porque amanhã ou depois também estaremos idosos e precisaremos também ser reconhecidos, amados e bem tratados. Que Deus então possa nos visitar, nos ajudando, e que esse assunto possa ser tratado com carinho, com zelo, e que nós sejamos aprovados pelo Senhor no cuidado, no amor, na dedicação, nos profundos afetos. Deus abençoe nossa família, nossos familiares. Um grande abraço, uma ótima reflexão. Amém.